Boa noite, meus amigos, boa noite. Vamos entrando para mais um revisaço aí, né? Rumo aos nossos concursos de delegado que estão abertos aí. Muita coisa para acontecer aí nos próximos meses, né? Provavelmente concurso do Maranhão também deve estar saindo aí nos próximos dias, né? Então a gente tem boas novidades aí para ouvir. Então, pessoal, antes de mais nada, né? Vamos aí compartilhando, vão chamando os amigos, quero ver os compartilhamentos aí na tela, não vi nenhum. Vamos chamar a galera aí para começar a estudar, né? Um tema tão sensível. Todo mundo acha difícil controle de constitucionalidade, né? Mas é um tema tão tranquilo. Mel na espeta, como diziam os outros, né? Anotem meus contatos. Essa aula, o nível da aula tá muito bacana. Eu diria até que para magistratura MP você pode utilizar ela como revisão, tá? Então pode ficar à vontade assim, pode vir, que a gente vai ter bastante coisa só de controle de constitucionalidade em altíssimo nível. Vou falar daqui a pouco como foi a sistemática que eu pensei, né, para essa aula, mas tá bem bacana, tá bom? Anotem meus contatos, no IG, BT Zanotti, vai ficar salvo, sempre fica. Meu Periscope, que é onde vocês estão, e é o que eu sempre falo, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, meu e-mail aí, contato direto. Eu respondo e-mail sim, posso não responder no mesmo dia, mas eventualmente no dia seguinte, no máximo, eu já estou respondendo, tá bom, pessoal? Primeiramente não, né? Dando continuidade. Como a gente está falando de um tema que me é muito caro, né? Oh, bacana, fico feliz. E no que precisar pode contar comigo, né? Livrinho de controle de constitucionalidade pela editora Jus Pódio, né? Quem quiser depois fazer a aquisição dele e tal, pode ficar à vontade aí. Pela editora Jus Pódio. Em breve vai estar saindo a nova edição, 2017. Paraná na área. Lisiana também entrou. Vamos lá, pessoal, então. Começar. Pra quem não conhece, música de som de fundo é Pearl Jam, Black. Deixa eu sair daqui. Lá vamos ao que importa, né? Deixa eu colocar aqui. Show. Pessoal, boa noite, Macapá. Vamos então ao que importa? Vamos começar nosso revisar-se agora falando de controle de constitucionalidade, né? Muitas pessoas, antes de começar a falar, muitas pessoas têm entrado em contato comigo, falando que gostaria de estar aqui vendo o Periscope ao vivo, pedindo para alterar o meu horário no qual eu faço as lives, né? Já recebi mais de 20 mensagens sobre isso, queriam estar ao vivo, até para tirar dúvida ao vivo. É porque eu tenho dificuldade de fazer isso à noite, né? Eu tenho uma bebezinha pequena que nesse momento nem está em casa e à noite fica complicado para mim. Mas não tem problema, você assiste na reprise que tá tudo tranquilo, né? Ainda mais sexta, né? Sexta é esse horário ainda, sexta tarde, acho que agora menos gente ainda. Vamos lá então, pessoal. Como que eu pensei de a gente fazer esse revisaço de controle de constitucionalidade, né? Não tem como eu aqui tratar de muitos aspectos teóricos sobre o tema, né? O que eu pensei então da gente fazer e eu estruturei a nossa aulinha com essa proposta? Eu selecionei exatamente, deixa eu ver aqui, 12 pontos para trabalhar, né? Não são necessariamente 12 julgados, são aproximadamente 25 julgados que nós vamos trabalhar. Eu escolhi um ponto e cada um desses pontos eu dou uma aprofundada. São todos os julgados do STF mais relevantes, né, que eu julguei mais relevantes, julgados do STF de 2015, 2016, 2017. São os principais julgados dos últimos 3 anos, tá? Que a gente vai começar a trabalhar neste exato momento. Pessoal, vamos então, para vocês que estão aí com a caderno em mãos, podem anotar aí. Ponto 1, né? E o questionamento é o seguinte: imagine que determinada norma ela está sendo impugnada em sede de ADI e a pergunta
essa ADI foi revogada. Pode o Supremo Tribunal Federal julgar uma inconstitucionalidade, analisar a inconstitucionalidade de uma norma que ela foi revogada, né, durante o trâmite da ADI? Essa é a questão, né? Pode ou não pode o STF julgar uma norma, analisar a constitucionalidade de uma norma que ela já foi revogada, né? A posição do STF nesse ponto tem cada vez mais trabalhado com exceções. Regra geral, o STF não admite que uma norma revogada seja objeto de ADI, né? Não se admite que seja objeto de ADI. Por quê? Porque se ela não está vigente, ela não viola mais a Constituição Federal. E o controle concentrado de normas, que por exemplo se faz pela ADI, ela requer uma violação atual e real da Constituição Federal. Se essa violação atual e real ela não existe, não há que se falar em análise de constitucionalidade de uma norma que já foi revogada. Contudo, deixa eu ver de quanto que é o julgado, só confirmar. Até finalzinho do ano passado eram 3 as exceções. Hoje são 4 as exceções em que o STF pode declarar a inconstitucionalidade, analisar a constitucionalidade de uma norma já revogada. Pessoal, vamos lá. Primeiro caso. Caso 1. Comprovação. Caso 1. Comprovação de fraude processual, né? De fraude processual. A situação é a seguinte: tem uma lei em vigência e uma ADI impugna essa lei. Essa lei é revogada. A simples revogação dessa lei, né, vai subtrair do STF a análise da constitucionalidade. Contudo, em determinadas hipóteses, o Poder Legislativo, além de revogar essa lei, ela publica uma nova lei com o mesmo teor daquela que foi revogada. Se uma nova lei é publicada com o mesmo teor daquela que foi revogada, o STF entende que a única finalidade disso é de retirar a análise da constitucionalidade daquela norma pelo STF. Isso se chama o quê? Fraude processual. Isso se chama fraude processual. E no caso de fraude processual, o STF vai sim analisar a constitucionalidade do ato normativo impugnado, né? Então, no caso de fraude processual, sim, será possível essa análise. Anota aí. Isso foi objeto da ADI 3306. ADI 3306, né? Segunda exceção, quando a votação já estiver em pauta. Segunda exceção, em que o STF vai poder analisar a constitucionalidade de uma lei revogada quando a votação já estiver em pauta. O que é isso? Durante o trâmite de uma ADI, né, nós temos lá a parte inicial, a propositura, depois a oitiva de quem publicou o ato, né? Pode ter amicus curiae, pode ter audiência pública, tem toda a fase de instrução probatória. E numa das últimas fases do processo é o que? Colocar a ação em pauta. Quando ela estiver colocada em pauta, significa que ela está apta a ser julgada. E esse marco procedimental, ele constitui exatamente o momento em que, mesmo que a norma seja revogada, o STF poderá sim analisar a sua constitucionalidade, tá? Então, anotem aí, quando a ADI for pautada e houver, após esse momento processual, a revogação da lei, o STF ainda assim poderá analisar a constitucionalidade da norma, né?
Terceira exceção. Terceira exceção em que o STF poderá analisar. Anotem o julgado da segunda exceção, caso vocês queiram. ADI 3232. O julgado da segunda exceção é ADI 3232. Pessoal, terceira exceção, então, em que o STF poderá analisar a constitucionalidade de uma norma já revogada, né? Consiste na caracterização, anotem aí, da eficácia repristinatória tácita indesejada. Anotem aí, eficácia repristinatória tácita indesejada. Repito pela terceira e última vez, eficácia repristinatória tácita indesejada. O que é isso? Ao julgar uma ADI, né, ela tem vários efeitos. Efeitos ex tunc, efeitos vinculante, né, efeito erga omnes, e um desses efeitos é o efeito repristinatório tácito. Como regra geral, quando o STF declara inconstitucional uma lei, a lei anterior volta à vida, porque a lei declarada inconstitucional, como regra geral, é como se ela nunca tivesse existido, e se ela foi declarada inconstitucional, a antiga volta à vida. Isso é eficácia repristinatória tácita. O que acontece em determinadas situações? E vamos para o exemplo para vocês entenderem isso. Lei dos bingos. No caso das leis dos bingos, né, por exemplo, vamos pegar o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tinha uma sequência de quase 5, 6 leis ao longo de vários anos, de mais de 2 décadas, né, regulando o funcionamento do bingo no estado de São Paulo. E o STF falou que essa última lei, a última lei que estava em vigência, ela foi declarada inconstitucional. Por que o STF declarou inconstitucional? Porque a atribuição para legislar sobre bingo é da União. O STF declarou inconstitucional a atual. O que acontece com a lei antiga? A lei antiga volta à vida. Só que a lei antiga que volta à vida, ela tem os mesmos problemas de inconstitucionalidade da lei que foi declarada inconstitucional. E quando isso ocorre, quando a lei anterior tem o mesmo vício, isso é que se chama de eficácia repristinatória tácita indesejada. E nesses casos, o STF vai declarar inconstitucionalidade não só da lei vigente, mas também de todas as leis anteriores que precedem aquela lei por versarem sobre o mesmo tema e possuírem o mesmo vício de inconstitucionalidade. Tá bom? Isso é o que se chama de eficácia repristinatória tácita indesejada. E a quarta exceção é nova. A quarta exceção é do final do ano passado. A quarta exceção, né? Anotem aí qual é a quarta exceção. Quando o STF já tiver julgado o mérito sem ter sido comunicado previamente da revogação da norma. Repito, quando o STF já tiver julgado o mérito da ação sem ter sido comunicado previamente da revogação. O que acontece? O STF pega uma lei, vai analisar a lei e, por exemplo, declara a lei inconstitucional. Só que, na verdade, essa lei ela já estava revogada, só que o STF não sabia que ela estava revogada, né? E ele só tomou conhecimento que ela já estava revogada há tempos, quando já havia feito o julgamento. Então, nesses casos em que o STF somente toma conhecimento da revogação da norma após a análise da sua constitucionalidade, nesses casos, a decisão do STF será mantida por uma questão de preservar o trabalho já efetuado pelo tribunal, para fins de preservar o trabalho já efetuado pelo tribunal, né? Isso foi julgado na ADI 951. ADI 951. ADI 951. Tranquilo? Seguindo então, meus amigos. Ponto 1, fechamos. Vamos para o nosso
ponto 2 do nosso revisaço de controle, essa matéria tão bacana, tão fácil, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você dominar duas matérias de constitucional, direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, você domina não só constitucional, mas você domina praticamente todas as principais matérias. Você vai conseguir ler melhor informativo, né? Então fica aí a dica: controle de direitos constitucionais, sangue nos olhos, que pode fazer a diferença na sua prova. Quando eu usava para concurso, eram as duas principais matérias que eu focava em constitucional, né? Seguindo então, ponto 2. Pessoal, diz respeito, ponto 2, aos efeitos da decisão final da ADI por omissão, né? Da ADI por omissão. A ADI por omissão, historicamente falando, principalmente no início, quando o STF falava que existia uma omissão inconstitucional, uma omissão que violava a Constituição, ele única e exclusivamente comunicava o poder responsável para que ele editasse a norma, né? Com o tempo, isso mudou. Já em 2007, o STF ele evoluiu um pouco no seu pensamento, porque ele não só comunicava o respectivo poder, mas ele também fixava um prazo para que o poder sanasse a omissão, sem qualquer caráter vinculativo. Mas ele não fixava para aquela demanda qual seria a solução. Ainda assim, ele deixava para o Poder Legislativo, né? Deixa eu ver aqui, o julgado foi no final do ano passado, exatamente em novembro de 2016, o STF mudou completamente o seu entendimento pela primeira vez, repito, pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta por inconstitucionalidade por omissão, o STF fixou para aquele caso que estava sendo julgado a resolução do problema. Anotem o número do julgado, vou aprofundar o estudo desse tema agora com vocês, mas eu quero que anotem logo o julgado. É a ADO número 25, né? No caso, anotem aí, o STF 1, no caso da SAD 1, o STF fixou um prazo para a criação da lei pelo poder omisso. O STF fixou a criação da lei pelo poder omisso. 2. Se esse período passasse em branco, o STF afirmou que já fixaria, né, na própria decisão, como seria sanada a omissão para aquela situação, resolvendo então a omissão inconstitucional, né? Observe o seguinte: o STF inicialmente tinha uma posição não concretista. Agora, o STF está, de acordo com a classificação doutrinária, né, diante de uma posição concretista, porque fixa, intermediária, porque ele dá um prazo, né? Uma posição concretista, intermediária, com efeito erga omnes. Posição concretista, intermediária, erga omnes. Concretista porque fixa como será tratada aquela situação. Intermediária porque ela fixa um prazo, não é imediata, é intermediária. E, né, erga omnes porque toda decisão no âmbito do controle de constitucionalidade das normas tem eficácia erga omnes, né? Então, essa foi a grande novidade aí da ADI por omissão, que vai despencar nos futuros concursos, tá bom, pessoal? Seguindo então, ponto 3 do nosso revisaço, ponto 3. Vamos agora para o controle difuso de constitucionalidade.
né? Controle difuso, o que é? São as ações ordinárias, né? Uma ação em que você, por exemplo, pede uma indenização, pede devolução de um tributo e você argumenta que esse tributo tem que ser devolvido para você com base na inconstitucionalidade de uma lei. A causa de pedir é a inconstitucionalidade e o pedido é o bem da vida, controle difuso, né? Qual que é o ponto 3? Você entra com uma ação em primeira instância. Juiz julgou, recurso, apelação, Tribunal de Justiça. Quando chega no Tribunal de Justiça, existe algo chamado de cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário, ela é regulamentada pelo artigo 97 da Constituição. O que ela diz? Somente pela maioria dos seus membros, né, o tribunal poderá declarar a inconstitucionalidade da norma, ou pelo órgão especial, somente o pleno, pela maioria, poderá declarar a inconstitucionalidade das normas. A regra geral é que para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, eu preciso aplicar a cláusula de reserva de plenário. Só que a cláusula de reserva de plenário tem um monte de exceção. E tivemos muitas exceções, novidades, e algumas que eram exceções que não são mais exceções, e é isso que eu quero trabalhar com vocês. Vamos trabalhar então as hipóteses que não configuram, que configuram exceção à cláusula de reserva de plenário, ou seja, são casos em que não será necessário julgamento pelo pleno, será possível julgamento por qualquer das turmas do respectivo tribunal. Vamos lá? Primeira exceção, anotem aí, primeira exceção, quando o pleno ou órgão especial do tribunal ou do tribunal superior, quando o pleno ou órgão especial do tribunal ou do tribunal superior já tiver se pronunciado sobre a inconstitucionalidade da norma. Se já existe, ou seja, se já existe precedente sobre o tema, não se aplica a cláusula de reserva de plenário, né? Isso consta do artigo 949, parágrafo único. 949, parágrafo único do novo CPC. 949, parágrafo único do CPC, né? Segunda exceção, é até óbvia, só que algumas pessoas erram na prova, então vocês têm que ter cuidado com isso, por quê? A cláusula de reserva de plenário aplica-se para o quê? Declarar a inconstitucionalidade. Portanto, eu não aplico a cláusula de reserva de plenário, ou seja, uma exceção, quando o órgão for declarar a constitucionalidade da norma. Se eles forem declarar a constitucionalidade da norma, não será aplicado o artigo 97 da Constituição Federal, né? Ponto 2. Aliás, terceira exceção. Quando já existir decisão vinculante sobre o tema, né? E aí fala-se não só nos julgados de controle concentrado de constitucionalidade pela STF, mas também nas súmulas vinculantes. No caso de súmulas vinculantes, eu também não vou aplicar a cláusula de reserva de plenário, tá bom? Quarta exceção é uma exceção, mas já caiu em concurso, é pegadinha e é muito fácil de lembrar. Qual que é a quarta exceção? Determinadas hipóteses, né? Dentro de um tribunal nós temos o quê? O tribunal pleno, nós temos as turmas, nós temos as sessões, mas nós temos o pleno do tribunal, que é o órgão máximo do tribunal, o judicante. Esse órgão máximo tem algumas competências, tem algumas situações em que desde o início essas competências não vão para as turmas ou sessões. A competência ela é única e exclusivamente do pleno. E a doutrina fala o quê? Isso já cai em concurso e você tem que ter cuidado para não errar. Nos casos em que a ação já corre no pleno, não há que se falar em remessa para o pleno, porque já está correndo nela. Então, se a causa já corre no pleno ou no órgão especial, que tiver atribuição para o controle de constitucionalidade,
não ocorrerá remessa, porque é impossível de ocorrer remessa. É óbvio, né? Mas isso já caiu em concurso, é bobo, mas você tem que estar ligado. Quinta exceção, né? Quinta exceção, quando a declaração de inconstitucionalidade se der no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais. As turmas recursais, apesar de serem a nível de recurso, a elas não se aplica a cláusula de reserva de plenário, tá? As turmas, portanto, recursais têm poder sim para julgar a inconstitucionalidade da lei. Quinta exceção, 1, 2, 3, 4, sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, sexta exceção. Quando a decisão de declarar a inconstitucionalidade por uma das turmas ocorrer em sede de medida cautelar. A decisão para envio do pleno é para fins de quê? De análise da decisão final da ação. Se a finalidade for analisar somente uma questão cautelar, em sede de uma medida cautelar, não se aplica a cláusula de reserva do plenário, né? Anotem aí, isso consta da reclamação 108.64. 108.64. Próxima exceção, sétima exceção. Aliás, desculpa. Não é. Agora nós vamos continuando a trabalhar em que não haverá a remessa, né? Quando que não haverá remessa? Anotem aí, de acordo com o STF, quando a turma decidir simplesmente interpretar a norma, interpretar uma lei, sem afastar a sua aplicação com base na inconstitucionalidade. Por vários motivos, né, uma norma pode afastar uma aplicação a turma pode afastar a aplicação de uma lei. Nós temos, por exemplo, o uso de distinguishing. Nós temos simplesmente por aquela situação não ser aplicável àquele caso que está sendo julgado. Então, anotem aí, a simples não aplicação de uma lei em um caso concreto ou a simples interpretação da lei não importam na necessária aplicação da cláusula de reserva de plenário, né? Por quê? Porque não há afastamento com base na inconstitucionalidade, tá bom? Esses foram os termos do agravo regimental AR 893 585. 893 585. Próxima causa em que não ocorrerá garganta tá falhando já, desculpa. Pessoal, vamos seguir então. Próximo caso, teve uma mudança de entendimento do STF. Deixa eu pegar exatamente de quando que é o julgado. Ó, que julgado bacana, de maio do ano passado, né? Aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição. Aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição. Tem que ser feito pelo pleno ou pode ser feito pelas turmas? Eu preciso fazer uso da cláusula de reserva de plenário? Esse é um tema bacana e teve mudança de entendimento em meados do ano passado. Hoje, de acordo com o STF, a utilização da técnica da interpretação conforme a Constituição somente pode ser feito pelo pleno
ou órgão especial, você tem que fazer uso da cláusula de reserva de plenário. Teve alteração recente sobre o tema, muito cuidado, né? Isso para cair na sua prova pouco custa, né? E por quê? Porque, de acordo com o STF, a técnica da interpretação conforme... O que é a técnica da interpretação conforme? Eu tenho várias interpretações. E na interpretação conforme eu falo que há uma técnica que se mostra... Uma interpretação que se mostra adequada à Constituição e as demais não. As demais são inconstitucionais. Apesar de eu declarar a norma constitucional na interpretação conforme, eu excluo determinado âmbito de incidência da lei. E por isso configura, de acordo com o STF, análise de inconstitucionalidade de algumas interpretações. E que por isso existe, sim, necessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário. Tá bom? E o último caso, portanto, a interpretação conforme, né, não constitui exceção à cláusula de reserva de plenário, teve entendimento. Vamos agora ao último julgado, que é um julgado também recente, de 2016, né, final de 2016, e também não será hipótese de aplicação da cláusula de reserva de plenário. Qual é o caso? Quando o que for objeto for uma lei em sentido material. Quando o objeto que será declarado inconstitucional for o que? Uma lei em sentido material. Quando for lei em sentido material. Qual que é o caso que o STF julgou sobre o tema? No caso de um deputado estadual que responde uma ação penal, né, precisa-se de autorização da respectiva casa para dar andamento em algumas ações penais contra ele, né? E esse ato, portanto, vai ter então uma votação pelo respectivo poder legislativo do deputado estadual e existe a possibilidade do Poder Legislativo fazer o quê? Suspender o andamento da ação penal contra o deputado estadual. Essa sustação do andamento é feita por meio de um decreto legislativo. Decreto legislativo, como regra, a gente vai ver isso daqui a pouco, o decreto legislativo, como regra, ele pode sim ser o quê? Impugnado quanto à sua constitucionalidade. Contudo, não será utilizada a cláusula de reserva de plenário, não será utilizada a cláusula de reserva de plenário, porque esse decreto legislativo, apesar de ser uma espécie legislativa, ele é um decreto legislativo que traz um conteúdo que não é geral e abstrato, ele é individual, pensado para aquele deputado. Por não ter generalidade e abstração, não será aplicada a cláusula de reserva de plenário para fins de declarar a sua inconstitucionalidade, tá? Isso foi objeto da reclamação 18.165, reclamação 18.165. Seguindo então, meus amigos, vamos para o ponto 4 agora. Ponto 4, tá bom? Vamos lá. O ponto 4, vamos agora aprofundar. Nós falamos um pouco agora do decreto legislativo, se ele pode ou não ser objeto, né, de controle de constitucionalidade, no âmbito do controle difuso. Agora eu quero trazer esse tema no âmbito do controle concentrado. Decreto legislativo pode ser objeto de ADI em sede de controle concentrado da informativo? Eu não sei te dizer se saiu em informativo, né? Mas eu
que eu sempre estou procurando muito na jurisprudência e tal, né? Então eu não sei dizer se saiu no informativo, mas eu olhei ele na... Eu lembro que esse daí específico, eu olhei ele na parte da jurisprudência mesmo do STF, tá bom? Então, seguindo então, meus amigos, seguindo então, né? Decreto legislativo.